Decisão urgente agora. A Crimeia é devolvida à Ucrânia. A Rússia está entrando em colapso sob ataques de todas as frentes. Putin está horrorizado. A península está queimando. Os russos estão fugindo e não há combustível. Este é um triunfo para a Ucrânia. A libertação começou. As forças armadas ucranianas destroem alvos ocupados. Essas fotos viralizam na internet. Choque. A Grã-Bretanha entra no jogo. 100 milhões para a guerra com a Rússia. Acordo secreto com Trump. Londres está pronta para atacar e acabar com o Kremlin. Putin ficou branco quando ouviu isso. Mudança de rumo urgente e abrupta de Trump. O decreto já está sobre a mesa. Putin foi rejeitado. Aconteceu. O pânico nos Estados Unidos explodiu. Washington tomou uma decisão crucial em relação à Rússia. Isso vai te surpreender. Neste momento, juntos por Kiev. As forças armadas ucranianas causaram um apocalipse nas profundezas da Rússia. Drones voam e bases queimam. Isso nunca aconteceu antes. Nosso povo chegou ao coração. Federação Russa. Isso é interdível. Golpe estatal. A Europa está destruindo a economia russa. Putin está finalmente perdendo seu dinheiro e tudo será dado à Ucrânia. Os detalhes eram surpreendentes. Sensação. A Rússia está explodindo por dentro. Bascortostão está crescendo. Putin em pânico. O sistema estoura. Mais sobre isso em nossa edição. Ponto quente. Urgente. Onde está a ocupação da Crimeia? A Ucrânia está preparando algo inacreditável. O verdadeiro inferno na terra para o inimigo. Russos estão sendo expulsos da península. É o triunfo dos nossos. Não há diesel, postos vazios e ataques das forças armadas da Ucrânia atingem os ocupantes no ponto mais sensível. O que espera os russos na Crimeia em breve? Todos os detalhes chocantes a seguir. Após uma travessia difícil, longa e exaustiva, a Crimeia e Sebastopol estão voltando ao seu porto de origem. E esse porto é a Ucrânia. A Crimeia está sendo isolada da Federação Russa, e o colapso da ponte da Crimeia é apenas uma questão de tempo, segundo publicações ocidentais. Já existe uma crise total de combustível na península. Algumas regiões ficaram sem energia elétrica. A defesa antiaérea não é suficiente nem mesmo para os alvos mais importantes. E as que restaram, na confusão, já estão abatendo seus próprios aviões. Constatamos que, como base militar, a Crimeia está se tornando cada vez mais incômoda para a Rússia. Bom, porque não tem água. Assim, os últimos dias marcaram uma nova realidade de vida na península. O evento principal foi uma série de ataques na área de Gvardeyskoy, onde, após ataques precisos, o maior depósito de petróleo da região pegou fogo. Segundo moradores locais, a base em chamas em Gvardeyskoy podia ser vista do subúrbio de Zariol, em Simferopol, a muitos quilômetros de distância. Guardas. Houve um ataque não apenas ao depósito de petróleo, mas também ao campo de aviação militar e à guarnição russa ali localizada. Segundo informações online, um depósito de munição no território da guarnição também foi atingido. Além disso, o depósito de petróleo perto de Feodosia também encerrou parcialmente suas operações, devido a vários ataques. Somente neste mês, 11 tanques de combustível foram completamente destruídos, de acordo com imagens de satélite. Depósito de óleo por Fiat, uma história muito importante, que não queimou sozinho. Queimou com o combustível que havia naqueles recipientes. E isso será muito difícil de retomar. Não está claro o que havia lá. Óleo diesel ou gasolina. Mas se houvesse gasolina lá, o que provavelmente significa que a crise desta semana na Crimeia ocupada será significativamente maior do que foi na semana anterior. Então esperamos. Além disso, cada uma dessas chegadas é caracterizada pelo fato de ser praticamente impossível extinguir o fogo. Especialistas dizem que o combustível em chamas se espalha pela base, fazendo com que os reservatórios vizinhos também peguem fogo. Assim, o incêndio pode durar dias. As paisagens de Feodosia embelezam praticamente toda a parte leste da Crimeia. Dizem que as chamas podem ser vistas a 30 e, em alguns lugares, até 50 quilômetros de distância. Dizem que está tudo queimando até o fim. A base precisa ser fechada. Essa é a recomendação para as autoridades de ocupação da Crimeia, que também confirmaram: não vai ter gasolina. Também não vai ter diesel, acrescentam as autoridades locais. Assim, desde o início da semana, o diesel também sumiu da Crimeia, relatam ativistas locais. Nessa situação, a promessa do chefe da ocupação da Crimeia, Sergei Aksenov,
Destabilizar o fornecimento de combustível é simplesmente impossível de cumprir, acrescentou o propagandista ZET, Alexander Sergeev. Ao mesmo tempo, as autoridades tentam desesperadamente esconder o verdadeiro quadro do que está acontecendo na Crimeia. Assim, só no último fim de semana, funcionários do Ministério do Interior lavraram pelo menos 4 autos de infração administrativa contra moradores da península. Tudo por causa de publicações nas redes sociais. As pessoas, em particular, reclamavam da falta de combustível. Curiosamente, os próprios russos acabam ajudando as forças armadas da Ucrânia a encontrar alvos na Crimeia. Especialistas analisaram que agora é possível encontrá-los, simplesmente abrindo mapas na internet. Lembram quando o Yandex.Maps começou a borrar vários objetos estratégicos? Eu disse que agora ficou claro exatamente onde é preciso atacar. Pois é, meus amigos do Informe Napalm notaram uma coisa, que as forças de operações especiais fizeram exatamente isso. O território da base de petróleo em Gvardeyskoye foi borrado no Yandex, mas, por algum motivo, isso não ajudou contra os ataques. Misticismo. Obrigado novamente a todas as soluções russas que ajudam a melhorar a eficácia dos ataques ucranianos. Imagens borradas de instalações militares no Yandex.map são certamente uma delas. Outra decisão que facilita voos regulares para a Crimeia é o trabalho das forças de defesa nas instalações de defesa aérea russas na península. Assim, no dia anterior, o GUR conseguiu destruir o mais novo sistema de radar dos ocupantes. Estamos falando do complexo Valdai, desenvolvido para detectar drones de pequeno porte. O SBU continua a reduzir sistematicamente as capacidades militares, logísticas e econômicas do inimigo. Fazer algo tanto na Crimeia ocupada, quanto em outros territórios ocupados, e até mesmo no próprio território da Rússia. Mas a Crimeia sofre mais do que todos. Por quê? Destruíram deliberadamente o sistema de defesa aérea na Crimeia, reduzindo sua capacidade de se defender. E agora estamos agindo como dentro do corpo. Aliás, para que os ocupantes na Crimeia não pensem que tudo ainda vai se ajeitar, junto com os depósitos de petróleo e o equipamento militar, as forças armadas da Ucrânia também não esqueceram dos equipamentos que fornecem eletricidade às bases russas. Em várias regiões da península, os defensores ucranianos organizaram apagões. Crimeia. Durante a noite, várias subestações elétricas foram desativadas. E, em particular, a subestação elétrica principal em Dzankoy, ou Dchankon, como a gente chamava lá na Crimeia. Por isso, agora estão sendo implementados horários de corte de energia. E aqui está sendo mostrado a Putin, mais uma vez, em termos muito concretos, que se ele continuar a atacar a infraestrutura energética da Ucrânia, os ocupantes da Crimeia ficarão sem eletricidade e combustível. Bem, essa é a cereja do bolo. Durante um dos últimos ataques, os artilheiros antiaéreos russos ficaram tão nervosos que começaram a atirar em tudo o que viam. Como resultado, menos um caça russo, no valor de cerca de 50 milhões de dólares. Durante um ataque noturno de drones ucranianos, as tropas russas derrubaram seu próprio avião, um Su-30SM. Isso aconteceu justamente na região do aeródromo de Gvardeyskaya. Além disso, não há perspectivas positivas para os ocupantes no quesito defesa antiaérea. Analistas constatam que, recentemente, aumentaram os ataques também no território da Rússia, para cuja defesa foi tomada a decisão de transferir parcialmente sistemas de defesa antiaérea da Crimeia de volta para a Rússia. Choque! O Reino Unido vai enviar tropas para a Ucrânia. 100 milhões de dólares para a transferência, mas há uma condição. Sensação. Londres está pronta para dar um passo ousado. Acordo secreto com Trump. Tropas em troca de paz. O que Londres está propondo e por que o Kremlin está furioso? Todos os detalhes abaixo. Londres já está se preparando para o possível envio de tropas para a Ucrânia caso um acordo de paz seja alcançado entre Kiev e Moscou. Isto foi afirmado pelo secretário de Defesa britânico, John Healey. Também foi informado que o Reino Unido está pronto para destinar mais de 100 milhões de libras esterlinas, convertidas em grivnas ucranianas. Esse valor representa mais de 5,5 bilhões de grivnas para o possível posicionamento de suas tropas na Ucrânia. Em primeiro lugar, isso é uma demonstração de que esses países estão dispostos a contribuir para a paz.
Mas eu acho que, por enquanto, parece que isso é mais discurso do que ação. Se lembrarmos, inicialmente, sobre o que Emmanuel Macron falou, sobre o que a França disse, era sobre enviar tropas. E, na verdade, a nossa ideia era que isso acontecesse durante a guerra em grande escala, mas para ajudar o exército ucraniano a não se distrair com aquelas áreas onde não há combates. Isso se refere à fronteira com a Transnistria e à fronteira com a República da Bielorrússia, que é para onde as tropas entrariam, e isso seria apresentado como uma intervenção direta. Sobre o caminho da participação dos países europeus na guerra. Ele falou sobre os esforços do Reino Unido e da França para formar uma coalizão de países determinados, composta por 30 nações, que no futuro está se preparando para enviar forças ao território da Ucrânia. Bem, quanto ao princípio que os europeus prometeram desde o início, que é dar à Ucrânia tanto quanto for necessário, pelo tempo que for necessário, ou seja, o quanto precisar e pelo tempo que for preciso. Isso, infelizmente, como tristemente se sabe e é óbvio para os ucranianos, não se concretizou. E o mais triste nessa história sobre dessa potencial de um potencial grupo armado de pacificadores, ou o que na Europa chamam de botas no terreno, ou seja, presença física no território. Infelizmente, isso segue o mesmo princípio. Ou seja, eles prometem muito, é ótimo, soa bem. No Reino Unido, estão convencidos de que as forças enviadas para a Ucrânia ajudarão a garantir a segurança do espaço aéreo e marítimo do país. O plano do ministro britânico prevê o treinamento de militares para participarem de forças multinacionais que garantirão a segurança das fronteiras ucranianas. No entanto, isso só é possível se a Rússia concordar em encerrar a guerra em grande escala. Quando Macron e Kiev Starmer se encontraram em Londres, ainda em agosto, para foi em setembro, para reunir o maior número possível de aliados. No preâmbulo desse tratado, acordo e iniciativa usaram palavras-chave ardilosas e muito perigosas. Palavras. Ou seja, ajudar ou com forças armadas diretamente no local, ou com algum outro tipo de ajuda material. E esse ou, infelizmente, permite que a maioria desses parceiros europeus expresse, sem dúvida, apoio à Ucrânia em sua luta. Mais especificamente, no que diz respeito às tropas, no que diz respeito à ajuda militar em forma de intervenção no conflito, isso, infelizmente, permite que eles simplesmente não cumpram com isso. Além do planejamento de ajuda para o pós-guerra à Ucrânia, o Reino Unido também está ajudando o nosso país agora. Só neste ano, foi anunciado que os britânicos enviaram uma ajuda recorde de 4 bilhões e 500 milhões de libras esterlinas. Além disso, junto com os Estados Unidos, o Reino Unido assumiu a liderança na coordenação de um grupo mais amplo de países que fornecem armas e apoio financeiro a Kiev. Em setembro de 2025, o Reino Unido concedeu à Ucrânia ajuda militar no valor de mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares americanos. Esse dinheiro foi destinado a partir de ativos russos congelados. Os governos do país destacaram que isso permitiu o fornecimento de centenas de milhares de munições de artilharia, centenas de mísseis de defesa aérea, peças de reposição e assinatura de novos contratos para manutenção e reparo de equipamentos e veículos. A Grã-Bretanha, que entende muito bem que, após sair da União Europeia, precisa de algo que lhe permita voltar ao jogo global. E, na verdade, o fato de ela ajudar a Ucrânia é o que está trazendo o Reino Unido de volta à lista dos jogadores globais, que é o que ela quer. E é por isso que, até mesmo de forma elementar, eles estão retirando de maneira mais demonstrativa as restrições ao uso de suas armas. E fornecer isso para a Ucrânia também é, na minha opinião, um argumento a favor do aumento do papel da Grã-Bretanha nessa política mundial. E que a vitória da Ucrânia nesta guerra será não apenas uma vitória da Ucrânia, mas também uma vitória do Reino Unido, algo que a Grã-Bretanha entende perfeitamente. Nesta sexta-feira, 24 de outubro, na capital do Reino Unido, Londres, acontecerá uma reunião das coalizões dos decididos. Preliminarmente, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também deve se juntar a ela.
Neste momento, Trump muda o jogo. Banho de água fria para Moscou, Putin em choque. O avião do ditador está sendo desviado. O encontro foi cancelado no último momento. O mundo foi abalado pela notícia. Washington está se afastando do Kremlin. O que está acontecendo nos bastidores da Casa Branca? Detalhes sensacionais. Veja a cegueira. Putin está enganando Trump de novo, ou a diplomacia do Kremlin está apenas preservando as tradições. O chamado cúpula entre o ditador russo e o presidente americano, que, segundo este último, deveria acontecer em 2 semanas, foi adiado por tempo indeterminado. O encontro piloto entre as duas partes, representadas por Lavrov e Rubio, supostamente marcado para 23 de outubro, já foi cancelado. Segundo informações da CNN, durante uma conversa telefônica entre os representantes, ficou claro que eles veem a solução do problema de maneiras completamente diferentes. Depois que essa informação chegou à mídia, o próprio Lavrov se manifestou. Ele praticamente confirmou que os russos, como antes, continuam firmes em sua posição. Quero confirmar oficialmente. A Rússia não mudou suas posições em relação aos entendimentos que foram alcançados durante as longas negociações entre Putin e Trump. No Alasca, esses entendimentos se baseiam no acordo alcançado naquela época, que o presidente Trump resumiu de forma muito concisa ao dizer que é necessário uma paz duradoura e sustentável, e não um cessar-fogo imediato que não levará a nada. É essa fórmula que seguimos completamente. Fiéis a ela. Peskov também começou a repetir as mentiras dos colegas do Kremlin. Tipo, como é possível realizar isso? Não se pode adiar algo que nunca foi definido. Algo que nunca foi definido. Nem o presidente Trump, nem o presidente Putin mencionaram prazos exatos. É preciso preparação, uma preparação séria. Você ouviu as declarações tanto do lado americano quanto do nosso, de que isso pode levar tempo. Por isso, aqui não há prazos exatos que tenham sido definidos desde o início. Não houve. Ao mesmo tempo, também não favorecem a visita de Putin a Budapeste as declarações vagas vindas de Moscou. Dizem que a viagem não é segura para o ditador idoso, pois há risco de eliminação pelos serviços secretos. O caminho até a Hungria é longo e, além disso, os poloneses, que declararam que podem prender Putin, seriam capazes até de atos terroristas. É possível supor que surgiram divergências entre Lavrov e Rubio, e eles não conseguiram chegar a um acordo sobre alguma questão importante. Uma questão que já precisava ser levada para a aprovação dos líderes. Isso é absolutamente real e possível. Mas, por outro lado, também podem haver outros fatores ocultos envolvidos aqui. Isso é mais o estilo da diplomacia russa. Criar uma névoa mais uma vez, tornar a situação incerta e depois, com coragem e bravura, dar um passo à frente para resolver algumas questões. Ou seja, ceder mais uma vez alguma posição pequena e sem importância. Enquanto isso, Volodymyr Zelensky pretende participar do encontro da coalizão dos interessados, que os parceiros estão organizando às pressas em Londres. 24 de outubro. A mídia, citando o rascunho das conclusões da União Europeia, afirma que na reunião, os líderes europeus vão formalizar sua decisão de fornecer apoio financeiro à Ucrânia nos próximos 3 anos, utilizando os ativos russos congelados. Está claro que a intenção não é que lutemos por 3 anos. A intenção é pressionar a Rússia nessas negociações. Esse é o verdadeiro objetivo. O principal é que não sejamos culpados. O objetivo é fazer a Rússia ouvir as exigências da Ucrânia, dizendo: vejam, a Ucrânia tem 140 bilhões, mais seu próprio dinheiro, mais os recursos dos nossos parceiros. No total, isso pode chegar a 200 a 300 bilhões em 3 anos. Esses são valores super comparáveis aos que a Rússia tem atualmente. Além disso, segundo declarações da mídia, em breve a Itália vai se juntar à iniciativa da OTAN de adquirir armas americanas para a Ucrânia. Anteriormente, as autoridades italianas eram contra. Com o dinheiro russo congelado, os ucranianos também planejam comprar dos Estados Unidos 25 sistemas Patriot, que vão proteger as cidades ucranianas. Contra-ataques do exército russo. Sensação! Na URSS ganharam o jackpot na Rússia.
A retaguarda inimiga está em ruínas, drones pegaram velocidade insana. Imagens épicas estão na internet. Enquanto isso, Trump anuncia uma nova arma superpoderosa. E a França e a Alemanha vão ainda mais longe. Você vai ficar chocado quando ouvir todos os detalhes. A seguir... O que é isso? Mãe? A noite foi agitada em Batais, na região de Rostov. Até lá chegaram os bondosos drones, na noite de 21 de outubro. Relata-se que Batais é um grande entroncamento ferroviário e de triagem. Mas o mais curioso é que agora os próprios russos estão sugerindo para onde é melhor os drones ucranianos voarem. A esquerda não. Tem que atacar o Kremlin. Vocês erraram as coordenadas. E o maior GPP de Orenburg e a refinaria de Novokuibychev pararam completamente suas operações após o ataque dos drones ucranianos. Embora na própria Rússia digam outra coisa. Em Orenburg, é o clássico do gênero. O Ministério de Situações de Emergência da Rússia negou o incêndio na usina de gás e imediatamente enviou bombeiros para apagar o fogo. A verdade é que isso já está proibido há muito tempo na Rússia, quando tudo está pegando fogo. Mas, nos relatórios, está tudo tranquilo. E as fábricas vão voltar a funcionar, com certeza, não tão cedo. Afinal, como informam, os trabalhos de restauração só vão começar no início de novembro, no mínimo. Qual é a principal tarefa? Paralisar o maior número possível de instalações do setor energético da Federação Russa. Para criar um desequilíbrio, por exemplo, removendo o máximo de objetos possível da parte central da Federação Russa, que é o que está sendo feito agora. Estas são as subestações mais diversas. Para que instalações localizadas em outras regiões da Federação Russa sofram supersaturação, para que sofram sobrecarga. Menos 3 ocupantes. Os combatentes das Forças de Operações Especiais se infiltraram atrás das linhas de frente e destruíram posições inimigas. Enquanto isso, Trump anunciou uma nova arma secreta. Existe uma arma sobre a qual muitos nem sabem, e eu comecei isso há 4 anos atrás. Claro, Trump não poderia deixar de destacar a superioridade dos Estados Unidos sobre a China, inclusive no que diz respeito às tecnologias militares. Os Estados Unidos têm muitos desenvolvimentos, muitos tipos diferentes de armamentos, vários tipos de projetos que estão em diferentes estágios de implementação. Algumas coisas já estão na fase final, outras ainda no meio do caminho, e algumas só existem nos projetos. Mas, devido à superioridade econômica dos Estados Unidos, eles realmente, mais uma vez, têm muitos desenvolvimentos potenciais diferentes. De novo, a questão é a escala. Eles podem produzir 1 ou 2 protótipos e se gabar de que já possuem aquilo. Mas aqui a questão é a quantidade. Enquanto isso, os drones russos continuam violando o espaço aéreo da Europa. O chanceler da Alemanha anunciou a criação de uma unidade federal para combater drones e de um centro de proteção contra o AVS. Isso é um bom sinal. É um bom sinal de que pelo menos alguma coisa está sendo feita na Europa para enfrentar a ameaça russa, porque ninguém sabe o que fazer com os drones russos, mas aqui pelo menos alguns passos foram dados. Como eles serão implementados, quando serão implementados, quão rápido, quão eficazmente, só podemos especular, mas de qualquer forma, isso é um ponto positivo. Isso significa que eles entendem, estão cientes da ameaça e percebem que não têm recursos agora. Enquanto isso, o Ministério das Relações Exteriores francês anunciou que a Ucrânia receberá um empréstimo da UE para comprar equipamentos de defesa pelos próximos 3 anos. Mas sejamos honestos. A presença de Putin em território da União Europeia só faz sentido se levar a um cessar-fogo imediato e incondicional. Além disso, Vladimir Putin está interessado em aceitar o princípio de um cessar-fogo imediato, porque o tempo está contra ele. No programa Puro. Anteriormente, a Itália se absteve de participar, tendo argumentos para isso. Mas agora a posição do país foi revisada. Talvez, quando a Itália recusou participar desse programa pela primeira vez, eles achavam que esse projeto não decolaria, que era inviável, que não duraria muito. Na verdade, isso é uma completa bobagem. Mas, olhando mais de perto, ficou claro que o projeto está decolando, está sendo financiado e estão surgindo desenvolvimentos interessantes.
Os países que participam desses desenvolvimentos têm acesso às tecnologias e trocam dados com a Ucrânia. E é bem possível que tenha surgido um certo ciúme na Itália. A Rússia continua atacando cidades ucranianas pacíficas. Na noite de 21 de outubro, 6 bombas russas atingiram Kharkiv. Sabe-se de 11 feridos. Em Kherson, como resultado de um ataque de drones, 3 pessoas ficaram feridas. E Chernihiv, após o ataque dos drones, ficou completamente sem luz e água. Choque. A Europa preparou um golpe mortal contra o Kremlin. A contagem regressiva começou para uma decisão que todos esperavam há muito tempo. O 19º pacote de sanções está pronto para ser aprovado. A UE planeja fazer algo inacreditável. Como isso afetará a economia russa e quem sentirá o golpe primeiro? Olhado. A Europa está mostrando determinação. 3 decisões de alto nível já estão previstas para um futuro muito próximo. Novo pacote de sanções, recusa de petróleo e gás russos e até mesmo o uso de ativos russos. A UE está aumentando a pressão sobre a Rússia, sabendo que o país terrorista só aceita força. Vemos os esforços de Trump para estabelecer a paz na Ucrânia. Claro, todos esses esforços são bem-vindos, mas não vemos a Rússia realmente buscando a paz. A Rússia só entende a força e só negocia quando realmente forçada a isso. É por isso que, claro, estamos discutindo o que mais podemos fazer. O novo pacote de sanções na UE será aprovado já na quinta-feira, 23 de outubro. E está convencida disso é a alta representante da UE para Assuntos Exteriores e Defesa, Kaja Kallas. O pacote será diferente dos anteriores. As restrições vão afetar de imediato 3 áreas-chave: energia, serviços financeiros e comércio. Sobre a mudança de abordagem em relação às sanções, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já havia falado no início de outubro. Segundo ela, a UE não vai mais propor sanções graduais, mas, ao contrário, quer medidas mais rígidas. No entanto, não se deve esperar resultados rápidos. As novas restrições são pensadas para um jogo de longo prazo. Não dá para dizer que o 19º pacote de sanções, que ainda deve ser aprovado esta semana, é realmente um avanço, pois há vários pontos de efeito retardado. Bom, por exemplo, a recusa do GNL russo a partir de 2027. E precisamos entender, estamos em outubro de 2025, ou seja, ainda falta mais de um ano, período de transição. Não foi fácil com esse pacote. O principal obstáculo, por mais inesperado que pareça, de forma inesperada, foi a Áustria. Viena anteriormente não concordava com a adoção de novas restrições, a menos que a União Europeia desbloqueasse parte dos ativos russos para compensação. Para o Raiffeisenbank austríaco, multas impostas pelo tribunal russo. Mas as exigências da Áustria não foram apoiadas por ninguém e os austríacos mudaram radicalmente sua posição. É surpreendente, mas nem mesmo a Hungria pretende bloquear o novo pacote. Não temos nenhum plano de bloqueá-lo. Conseguimos retirar todas as medidas que contrariavam nossos interesses nacionais. As ações de Trump, seus sucessos no Oriente Médio, tudo isso cria um pano de fundo político adicional e um certo estímulo para determinados oponentes. É justamente dentro da própria UE, mas em algum momento se fala menos sobre bloquear as sanções antirrussas. Aqui vemos, por exemplo, que a Hungria acabou cedendo. Bem, obviamente, há também as relações diretas entre Orbán e Trump. Mas se a Hungria não bloqueou o 19º pacote de sanções, ela tentou influenciar a decisão de recusar o gás e o petróleo russos, assim como a Eslováquia. Na véspera, o Conselho da UE apoiou a rejeição total da União Europeia ao uso de combustíveis fósseis russos. A decisão foi apoiada pela esmagadora maioria dos votos, exceto pela Hungria e Eslováquia. No entanto, o voto deles não foi tão importante. As decisões fundamentais devem ser tomadas por consenso. Ou seja, a questão do ursinho de todos os 27 membros da União Europeia de uma só vez. Mas para uma série de questões, basta a maioria qualificada. Isso é
55% dos países membros da UE, que representam mais de 65% da população da União Europeia. Por isso, neste caso, entendemos que várias questões estão sendo transferidas para o nível da maioria qualificada. Maioria. A proposta em questão prevê uma recusa juridicamente vinculativa de qualquer importação de gás da Rússia, incluindo gás natural liquefeito, após 1º de janeiro de 2028. Ao mesmo tempo, a importação de novo gás da Rússia será proibida já a partir de 1º de janeiro de 2026. Já para os contratos em vigor, está previsto um período de transição, os de curto prazo até junho de 2026 e os de longo prazo até o início de 2028. O Conselho da UE, como já dissemos, apoiou a proposta, apesar de 2 obstáculos. Agora, a decisão está nas mãos do Parlamento Europeu. Ele deve aprovar o documento. Mas esses não são todos os golpes contra a economia do país agressor. Além das receitas futuras, a Europa planeja tomar também o dinheiro atual do Kremlin. Estamos falando dos ativos russos congelados. Parte desse dinheiro está planejada para ser usada na concessão de um empréstimo à Ucrânia. Não se trata de confisco. Ou seja, ainda está sendo elaborado exatamente um caminho que permita usar o valor principal desses ativos, mas ao mesmo tempo sem confiscá-los. Ou seja, se ou quando a Federação Russa pagar reparações à Ucrânia, o acesso a esses ativos será então restabelecido. Segundo publicações ocidentais, o trabalho sobre essa questão se intensificou após as negociações entre Trump e Zelensky. 17 de outubro. Supostamente, o presidente da Ucrânia foi pressionado pelo líder americano. E na União Europeia, ao que parece, decidiram agir com mais firmeza para que também sejam levados em consideração. Já nesta semana, os políticos vão tentar chegar a um acordo sobre o uso dos ativos russos congelados. Eles com certeza vão discutir isso. Por enquanto, ainda não espero uma decisão, porque ainda há tempo. De acordo com os acordos anteriores. Mas é claro que, para os anos orçamentários de 26 a 27, será necessário adotar opções sérias e consolidadas. E nós entendemos perfeitamente que, neste momento, não há outra saída para o Ocidente, a não ser seguir pelo caminho do crédito de reparação para a Ucrânia, pois o financiamento realmente é necessário. E é um financiamento grandioso. Se os políticos europeus conseguirão chegar a um acordo, ainda é uma questão em aberto, mas a determinação da Europa nos últimos passos respira esperança. A União Europeia não pretende obedecer cegamente a Trump, mas está pronta para ajudar e agir. Urgente, Bashortostão está no limite. É uma explosão. O povo se rebelou contra Putin. A região onde milhares morreram pelo Kremlin agora se levanta contra o poder. As ruas estão fervendo e o Kremlin está tremendo. O que está acontecendo no coração da Rússia? Veja a seguir detalhes chocantes. Bashortostão se tornou para o Kremlin uma fonte de carne de canhão. A elite russa manda os bachilis para a linha de frente, sem se preocupar com as perdas. Como resultado, Bashortostão é líder em número de mortos na chamada Operação Militar Especial. O Império Russo. O Império em breve deixará de existir. E então nossos povos finalmente conquistarão a tão esperada liberdade. Tudo está sendo decidido agora mesmo. Chegou a hora de agir. Não fiquem em silêncio. Levantem-se. Lutem pela sua independência. Liberdade para os povos oprimidos. Este é um apelo dos militares da Companhia Bashor. A unidade luta ao lado da Ucrânia na Legião Internacional. Já na própria Rússia, a companhia foi reconhecida como uma organização terrorista. O símbolo da companhia é uma bandeira nas cores nacionais do Bashortostão, mas em outra ordem. Como na antiga bandeira dos tempos da luta dos bachilis pela independência, entre 1917 e 1919. No centro, há também um crescente. Os bachilis ajudam a Ucrânia a defender sua independência e sonham que essa mesma independência chegue também à sua terra.
A República tem seu próprio petróleo, ouro, cobre, indústria. E tudo isso, Moscou suga tudo para si. E os próprios Bashirs vivem na pobreza. A gente vive na pobreza. Eles levam tudo. Tudo isso deveria ser nosso. São eles que não conseguem viver sem a gente. Eles não vão conseguir sem nós. A gente vai conseguir. Mas a luta dos Bashirs acontece não só na linha de frente, mas também na retaguarda. A resistência clandestina na Bashortostão atua desde 2022 e a mesma empresa Bashor o supervisiona. Há ativistas, pessoas que estão sob nossa liderança. Trabalhar em benefício da pátria, isto é, Bashortostan. E na verdade, eu sou assim. Às vezes penso nisso. É difícil dizer quem está em maior perigo. Estamos aqui, lutando na Ucrânia, no campo de batalha, na frente de batalha, com uma metralhadora nas mãos. Ou civis ali realizando certas tarefas, quando literalmente todos ao redor poderiam ser inimigos. Devido ao enorme risco, todas as operações da resistência Bashir permanecem secretas. No entanto, imagens da luta aparecem ocasionalmente online, como a da queima da bandeira imperial russa em janeiro deste ano. E de tempos em tempos, símbolos aparecem nas ruas de Bashortostan que são difíceis de não notar. Por exemplo, caixas de transformadores pegam fogo acidentalmente. Incêndio criminoso de cabines de transformadores, oficinas e empresas que operam na indústria de defesa. Depois disso, temos informações de que o trabalho ali foi interrompido. E durou muito tempo. Também fizemos uma operação para minerar a ponte. O metrô trabalha muito, mas com cuidado. Muitas dessas operações só serão conhecidas daqui a anos, e sobre algumas o mundo nunca saberá. Mas cada uma delas, mesmo a menor operação, é um passo rumo à liberdade do Bashortostão, e eles vão alcançá-la. É isso por hoje. Para mais notícias quentes da linha de frente, assista ao nosso próximo episódio.